Olá, pessoal da disciplina de Turismo Contemporâneo. Então, vou gravar aquele vídeo que eu tinha ficado de fazer para vocês, né? Aquele dia que o e-aula acabou caindo. Então, o nosso tema de hoje são as mobilidades turísticas contemporâneas. Então, o que que são as mobilidades, né? A mobilidade é justamente essa capacidade que eu tenho de me deslocar, de me mover de um lugar para o outro. E além de física, também as mobilidades muitas vezes podem ser vistas de uma outra maneira, uma mobilidade social, por exemplo, né? Ou enfim, o acesso a essas mudanças de situação. E é interessante a gente pensar no mundo cada vez mais globalizado, o que que significa em termos de relação eu poder mudar de local, né? Eu ter esse acesso, por exemplo, me deslocar da periferia para o centro, ou do centro para a periferia, ter acesso a alguma determinada cidade, ou algum determinado recurso, né? Ou eu não poder ter esse acesso, né? A partir de um determinado espaço, então, portanto, quais são as mobilidades que são possíveis, né? Então, dependendo de onde eu me localizo, eu vou ter acessibilidade a diferentes locais. E com isso eu vou ter também diferentes capitais, por um lado, ou possibilidades, né? Ou recursos e possibilidades de vivência, né? De como é que eu vou fazer para me servir nessa oferta. Então, por exemplo, se eu moro no interior, possivelmente o meu acesso à saúde vai ser diferente de quem mora num grande centro como São Paulo, por exemplo, né? E mesmo dentro de um grande centro como São Paulo, eu tenho uma diferença bastante grande nas mobilidades que existem ali, né? E nessas possibilidades de acordo com as diferentes classes sociais e os diferentes recursos, né, de quem se desloca. E a própria capacidade de se deslocar já serve para, de alguma maneira, aumentar esse capital, né? E por um outro lado também, diante de todas essas possibilidades e de escolhas, né? Quais as escolhas que eu faço, para onde eu vou, né? E quais são os impactos que essa mobilidade tem. Por exemplo, realizar uma viagem de avião ou realizar uma viagem de bicicleta. O que está implicado nessa escolha, né? E o quanto essas mobilidades vão ser bastante diferentes em termos não só da própria meio de transporte, mas também da própria vivência, da experiência, né? De como é que eu vou me relacionar com o mundo nesse sentido. Ou então pensando, né, esse tema das mobilidades, a gente vai ter, digamos assim, uma característica específica que são as mobilidades turísticas, né, que vão ser diferentes de outras, como a gente já viu enfim, na aula anterior, né, que vão se destacar, por exemplo, ser diferente da mobilidade de um representante comercial ou de um esportista, enfim, né, elas são mobilidades vinculadas ao lazer, digamos assim, né. E nesse sentido, então, o propósito dessa aula é a gente apresentar como é que se dá esse quadro de mobilidades turísticas no mundo hoje, né? Para isso, então, um primeiro aspecto, eu vou trazer para vocês dados da Organização Mundial do Turismo. Tá? Esses dados eles são compilados pela Organização Mundial do Turismo, mas eles são reportados pelos diferentes países, né? Então, um papel importante da OMT nesse sentido é justamente estabelecer um padrão a partir do qual todos os países possam contar esses visitantes mais ou menos de uma maneira parecida, né? E aí os indicadores principais vão ser as chegadas, né? Quando uma pessoa chega no país, tem que dar entrada no país, né? Por mais que seja a mesma pessoa, por exemplo, 2 vezes por ano, vai contar 2 vezes, né? Por um outro lado, um outro indicador importante são as receitas, né? As transferências de rendimentos que esses visitantes levam de um país para o outro, tá? Então, como a gente já viu, tem um aumento bastante expressivo dessa mobilidade turística ao longo dos últimos anos, né? E aqui a gente pode ver nessa curva, teve algumas crises, né? De algumas quedas, como por exemplo a SARS em 2003, a crise econômica global em 2009 e agora a maior de todas, né? Em função do Covid. Mas de alguma maneira eu tenho essa tendência de retomada e de ascensão dessas mobilidades, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas se deslocam mais e o turismo acaba crescendo nesse sentido. Por outro lado, né, eu tenho alguns fatores que vão determinar a possibilidade, então, de eu me deslocar, de eu fazer turismo, né? E um autor que é o Cooper, ele vai, através desse acróstico, né, STEP, vai nos colocar algumas dimensões, por exemplo, a dimensão social, tecnológica, econômica e política, né? Então, alguns aspectos dessa dimensão social, por exemplo, estaria justamente a vontade que as pessoas têm em viajar, o fato de, por exemplo, alguma população
ser mais urbanizado do que outro, então tem uma tendência maior das pessoas que moram na cidade em realizar mais viagens do que as pessoas que moram no campo, até pela disponibilidade de acesso a esses diferentes meios de transporte, né? Uma questão de idade, por exemplo, né? Como é que o ciclo de vida vai influenciar nessa possibilidade. Então, por exemplo, pessoas que às vezes têm criança pequena, mesmo tendo dinheiro, não tem tem uma dificuldade talvez maior em se deslocar e realizar viagens do que, por exemplo, essas mesmas pessoas depois que os filhos já cresceram, né? Bom, um outro fator, o fator tecnológico, também tem uma implicação bastante forte em como é que essas mobilidades vão se processar, né? E aí tá desde toda a tecnologia de informação, né, que possibilitou, por exemplo, essa distribuição direta das viagens, das passagens aéreas, por exemplo, hoje, né? Essa, enfim, uma série de novas tecnologias, né, que vão auxiliar nesse sentido, na invenção, por exemplo, do avião a jato, que até então não existia, né, e o quanto isso possibilitou as pessoas se deslocarem por mais longe, de uma maneira mais econômica, né. Fatores econômicos, né, evidentemente, se as pessoas têm ou não recursos para realizar essas viagens, esses deslocamentos, né, e como é que isso influencia em termos globais, né, da renda média da população e essa distribuição dessa renda, o quanto isso vai influenciar no percentual de turistas e de visitantes que eles têm, e fatores políticos também, né, em relação à própria possibilidade, por exemplo, de realizar esses deslocamentos. Por exemplo, mesmo hoje, mesmo se eu tivesse todos os outros fatores, né, tivesse dinheiro, tivesse um voo disponível, eu como brasileiro não posso acessar determinados locais por um fator político, né, porque esses países estão limitando a minha entrada devido à condição do coronavírus, né, ou alguma outra instabilidade que também vai, de alguma maneira, fazer com que se torne menos seguro eu realizar esses deslocamentos, né? Então, a partir desses dados do OMT, eu vou apresentar aqui para vocês como é que se distribui esse turismo no mundo, né? Como é que são essas diferentes mobilidades no mundo. Então, a gente pode ver aqui, esse aqui são os indicadores de chegadas internacionais, ou seja, visitantes internacionais, né? Uma média, então, entre os anos de 2006 a 2016. Tá? Eu que realizei esses mapas aqui a partir de dados que estão disponíveis e abertos no Banco Mundial. Se vocês quiserem acessar esses dados, eles estão liberados ali. Vocês podem ver a dinâmica de cada país nesse sentido, né? Aqui é um compilado geral, né? Então, o que a gente percebe aqui? Existem três grandes principais polos, né, do turismo no mundo, assim, do turismo internacional principalmente, né? A Europa, aqui a Ásia, o sudeste da Ásia e a América do Norte, né? Então a gente percebe aqui uma concentração das viagens e do turismo no norte do globo em relação ao sul, né? E inclusive o afastamento desses países do sul, desses principais polos emissores, faz com que eles recebam menos visitantes, né? E que de alguma maneira o mercado doméstico desses países tenda a ser o principal. O mercado doméstico são os viajantes do próprio país, né? Então, por exemplo, em relação ao Brasil, o Brasil recebe mais ou menos 6, né, isso antes da pandemia, 6 a 7 milhões de turistas internacionais. Desses, 1,5 milhão mais ou menos são argentinos, né? Então, essa questão da proximidade também, né? O turismo internacional ele tende a ocorrer entre os países próximos, né, vizinhos. E, por um outro lado, mais de 200 milhões de viajantes dentro do Brasil são domésticos, né? Ou seja, os brasileiros são o principal mercado nesse sentido, né? Então, o que a gente vai ver aqui é que eu tenho 5 países, né, que recebem nessa faixa entre 44 e 80 milhões de visitantes. O principal receptor de visitantes é a França, né, que está justamente nessa encruzilhada aqui da Europa, né, recebe o pessoal que vem da Europa do Norte para o Sul e o pessoal, enfim, que vai do Sul para o Norte, tá no centro, né? Então, essa questão da posição geográfica do país é um fator que influencia bastante na capacidade que ele tem de receber visitantes, né? De novo, essa questão da conectividade, né, e das mobilidades que são possíveis, como a gente estava comentando anteriormente, né? Assim como países menores acabam proporcionalmente recebendo maior número de visitantes estrangeiros, né? E países maiores têm um número maior de visitantes domésticos. Aqui na Ásia, né, esse papel muito importante da China,
que não só recebe fluxo, mas também que é um grande emissor, né? E na América do Norte, enfim, Estados Unidos, Canadá e México, tá? Esse outro mapa aqui vai nos colocar isso um pouco em perspectiva, né? Esses dados absolutos de chegada internacional, porque vai nos mostrar o número de chegadas por habitantes do país, né? Então, o que a gente percebe? Que esse país aqui em verde mais escuro tem o maior índice, né, entre 7 e 36 chegadas por habitante no país. Então, países menores, proporcionalmente, o turismo vai ter esse peso maior, como é o caso, por exemplo, no Uruguai, né, que recebe 3 milhões de visitantes, comparado aos 7 do Brasil ou da Argentina, mas que proporcionalmente isso representa muito mais para o país, né? O turismo acaba tendo uma força maior dentro do Uruguai, mesmo ele recebendo menos visitantes, porque proporcionalmente à população, né, esse número tem uma implicação maior. Assim como é o caso desse sul da Europa aqui em relação ao norte, né, que principalmente a Espanha, por exemplo, que, né, em termos de chegadas é o segundo país, né, mas se a gente vê nessa proporção por habitante, tem uma importância, o turismo acaba tendo uma importância maior do que, por exemplo, para a França, que recebe mais visitantes, né? O próximo mapa, então, vai nos comentar sobre a variação dessas chegadas internacionais, como é que isso tem variado ao longo do tempo. E aí, o que a gente percebe aqui, né? É que nesses locais da cor mais clara aqui, eu tenho um crescimento muito modesto, digamos assim, né? Entre 0 e 0,22%. Né? E se a gente for ver, é justamente nesses países aqui que recebe maior fluxo, né? Se a gente vê nesse mapa aqui. O que isso nos indica, então, portanto? Que, de alguma maneira, esses fluxos têm uma certa estabilidade, ou seja, eles não tendem a crescer muito, né, ao longo dos anos, nem a diminuir nesse período aqui analisado. Por outro lado, onde é que está o principal crescimento? Né? Onde é que eu tenho um crescimento maior do turismo nesse período? É justamente nessas regiões aqui como na Birmânia, né, ou nesses países aqui do meio da África, do centro da África, né, em que antes eu tinha uma instabilidade política muito grande, né, e a partir de uma certa estabilidade que aconteceu, tem esse crescimento muito grande dos visitantes, né, ou seja, um aumento relativo muito maior. Então eu tinha, sei lá, vamos botar, não me recordo aqui exatamente do número, né, mas digamos que eu tinha 2.000 pessoas visitando, com essa certa estabilidade eu passo a ter 200 mil, né? Então, mesmo que seja algo pequeno, se a gente comparar com os outros países, né, proporcionalmente isso é um aumento muito expressivo. E onde é que, por um outro lado, está a diminuição do turismo internacional nesse período? Justamente em alguns países que tiveram algumas crises políticas, principalmente, né? Como, por exemplo, a Venezuela, como, por exemplo, a Ucrânia, né? O próprio Egito, né, que era uma grande destinação e que, por uma série de fatores políticos, né, e ataques terroristas, inclusive, acabou perdendo visitantes, então ficou com uma estrutura, de alguma maneira, ociosa ali, né? Então, a gente nota aqui o quanto esse fator político acaba influenciando, né, nessas mobilidades turísticas internacionais, como a gente estava comentando lá no começo. Né? Aqui, esse mapa nos diz respeito à receita do turismo internacional por chegada. Então, eu tenho, por um lado, né, esse número de visitantes, mas, por outro lado, também o quanto esses visitantes trazem de dinheiro para cada país. Então, por exemplo, a França é aquele país que recebe mais turistas, né? Por um outro lado, a gente pode ver que esses turistas da França gastam pouco no país, deixam pouco no país, né? Então recebe bastante, mas de alguma maneira tem um impacto econômico do turismo menor do que se a gente comparar com outros países, como é o caso, por exemplo, de novo, né, da Espanha, que recebe menos, mas proporcionalmente o gasto desses visitantes é maior, né? E isso que a gente nota também nos países do sul aqui, né, principalmente. Por exemplo, em relação ao Brasil, a gente tem um visitante internacional do Brasil gastando em média mais do que um visitante internacional da França, né? Então, só para a gente ver o quanto também essas questões às vezes são relativas, né? E um dos fatores que explica o fato desse gasto maior dos visitantes nessa metade sul aqui é justamente
por ela ser mais longe, a tendência é que as estadas, né, o tempo de permanência desses visitantes internacionais nesses países seja maior, né? Afinal, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem para a Austrália, não vou ficar ali 2 noites, né? A tendência é que eu fique mais. Ou, de alguma maneira, também um outro elemento, né, que auxilia a compreensão desse maior gasto por visitante é o tipo de turismo que é desenvolvido em cada local, né? Então, por exemplo, a Líbia aqui tem um turismo bastante restrito em resorts, né? Então, que eu tenho uma média de gastos bastante forte, por mais que eu tenha poucos visitantes, digamos assim, né? E aqui a gente pode ver algumas outras diferenças também, por exemplo, em relação a Portugal, Suíça aqui, né? Então, são países que recebem menos, mas que esses visitantes deixam mais dinheiro lá, né? Aqui as chegadas internacionais por habitantes também, então onde é que houve essa diminuição, né? E aqui de novo segue um pouco aquela perspectiva que eu comentei, né, da questão política e também uma questão econômica, né? Aqui, principalmente nessa região aqui da Europa, a gente vê que essa crise de 2008 teve uma influência, né? E por mais que eu tenha né, como eu tinha mostrado aqui, essa variação pequena, né? Se a gente for ver proporcionalmente o número de visitantes, eu tenho um certo declínio, né? Aqui em relação aos gastos do turismo internacional, então não o que o país recebe, mas o que o país emite, né? Gasta em outros, ou seja, quais são os principais emissores, quem são digamos assim, as nações que mais viajam pelo mundo, né? Então a gente tem aqui essa influência bastante forte aqui, por exemplo, da China, né, para o Sudeste Asiático, da Alemanha, da Inglaterra, da França, aqui, desse norte da Europa para o sul, dos Estados Unidos, né, para esses outros países da região. E aqui a gente tem um outro papel, por exemplo, do Brasil, né, que a gente tem uma balança turística bastante desfavorável. Em geral, o brasileiro gasta muito mais, viaja muito mais para o exterior do que recebe visitantes de fora. Então, aqui a gente está entre os principais 20 emissores, né? E no recebimento de visitantes, a gente está lá na posição 50 e poucos, né? Aqui como é que foi essa variação dos gastos também. Então, a gente percebe aqui esse aumento bastante forte da China, né? Então, e consequentemente dos países que estão próximos, né? E o quanto a importância que a China passa a ter nesse turismo internacional. E aí, então, essa busca de diferentes países em atrair esses visitantes, né? E por um outro lado, aqui na América do Sul também a gente tem um crescimento bastante forte do tráfego interno entre a própria América do Sul, né? Entre os próprios países da América do Sul, o que para o Brasil é uma perspectiva positiva nesse sentido, né? Claro que tudo isso até 2016, né? Um outro estudo que eu realizei também foi a gente avaliar o número de empregos que eu tenho em hospedagem, né? E aqui, o número de empregos em hospedagem no Brasil, né? Empregos formais. E por que empregos em hospedagem, né? Porque os hotéis são uma atividade em que dificilmente um morador vai utilizar, né? Em geral, quem utiliza um hotel é alguém que vem de fora. Então, eles são uma boa maneira de eu mais ou menos verificar para onde é que estão indo os meus fluxos turísticos, né? Onde é que eu tenho a presença maior de hotéis. E o que a gente percebe aqui em relação ao Brasil, né? Que eu tenho os dois principais polos turísticos nacionais, né? São São Paulo e Rio de Janeiro, né? E que eu tenho essa concentração também no próprio litoral do país, né? E aqui em relação, por exemplo, ao Nordeste, né? Aqui em relação no Sudeste, né? O litoral também e a Serra da Mantiqueira. E então, assim, o que a gente percebe, né? Que existe uma certa tendência de os principais polos turísticos se concentrarem ao redor das grandes cidades, né? Então, de novo, essa questão das populações urbanas serem as principais emissoras de visitantes, né? Um pouco a exceção disso é em relação ao Nordeste, mas que daí eu tenho um turismo que se organiza muito a partir do fluxo mediado pelo avião, né, dessa população do Sul e do Sudeste que vai visitar o Nordeste. Enquanto que no Sudeste e no Sul
eu tenho esses fluxos intra-regionais, né? O pessoal do próprio sul e do sudeste que visita essas regiões, né? Como, por exemplo, os gaúchos em Santa Catarina, ou o pessoal do próprio Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, né? São esses fluxos nesse sentido, né? E aqui, né, se aqui eu tenho o número de empregos absolutos, né, que nos permite ver, assim, digamos, onde é que estão a maior parte desses empregados em hotéis, aqui eu tenho esse número de empregos, de alguma maneira, descontado do total de empregos que eu tenho ali, né? Então, qual é a proporção dos hotéis dentro da economia total dessa região, né? E o que a gente percebe aqui é um quadro bastante diferente, né? Então, por exemplo, apesar de São Paulo ter o maior parque hoteleiro do país, proporcionalmente para São Paulo, aquilo conta muito pouco, né? O turismo representa pouco na economia da cidade. Por um outro lado, eu vou ter algumas cidades menores, que mesmo tendo menor número de empregos em hotéis, essa atividade vai ter uma importância muito grande para a economia daquela cidade, como é o caso, por exemplo, de Rio Quente, em Goiás, né? Tem as termas, que praticamente vive disso, né? Ou Mata de São João, na Bahia, em que eu tenho esse complexo da Costa do Sauípe, né? Então, aqui a gente vai ver alguns locais que são especializados nesse acolhimento de visitantes, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul aqui apontou Gramado, Paraná, Foz do Iguaçu, né? E que de alguma maneira vão depender mais do turismo, né? E aí é que a gente nota como é que foi essa variação desses empregos em hospedagem de 2007 para 2016. E o que a gente pode perceber nesse sentido é que eu tenho um momento muito forte no Rio de Janeiro, né, em que eu tenho todo esse movimento por conta das Olimpíadas também, uma série de investimentos aí, né? E também um aumento em algumas cidades que são especializadas já em turismo, como é o caso de Porto de Galinhas, como é o caso de Cairu, que eu comentei, Porto Seguro, Gramado, Foz do Iguaçu, né? Então, o que acontece aqui, né? É que eu noto um crescimento maior justamente nesses destinos que, de alguma maneira, são resorts estabelecidos, né? Ou seja, que são especializados já em turismo, diferente, por exemplo, de um crescimento que eu tinha inicialmente, pautado principalmente no crescimento urbano, ou seja, nas próprias cidades crescendo e, a partir disso, crescendo a necessidade de fazer hotéis pelo próprio crescimento orgânico da economia que eu tinha, como é o caso um pouco do que acontece ainda hoje no Centro-Oeste. Bom, então, pensando nessas mobilidades turísticas, a gente pode ver que, de alguma maneira, elas respondem a um programa de viagens, né? Entendendo o turismo como esse deslocamento intencional de habitar temporariamente um espaço diferente, ou seja, eu vou, mas eu vou retornar, eu tenho um projeto de, enfim, viver nessa praia aqui por uma semana, né? E esse programa de viagens ele vai estar pautado principalmente em 3 aspectos, né, de acordo com a equipe MIT, que é o descansar, por um lado, né, o descobrir, a vontade de descobrir coisas novas, né, e a vontade de jogar, de brincar, de alguma maneira me divertir nesse sentido, né? Ou tudo isso misturado. Então a gente nota que essa experiência turística, né, e essa mobilidade turística ela vai acontecer em diferentes fases, né? Em que eu tenho, por um lado, uma fase de preparação para a viagem, né? E a preparação da minha própria ausência em casa, então é aquela coisa de, bom, como é que eu vou deixar minhas plantas para regar, ter que fechar o gás, enfim, toda essa preparação antes de viagem, esse momento de saída de casa, o momento da fruição da viagem propriamente dita, né? Em que eu tenho também esse período para conseguir, às vezes até me desligar, né? Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu noto que só depois de uns 3 dias eu consigo me desligar, assim, do trabalho, de outras coisas, né? E aproveitar a viagem mesmo. Posteriormente, essa volta para casa, essa reintegração na rotina de trabalho, né? E aí o quanto aquela viagem passou a fazer parte da nossa identidade, né? A partir da reflexão que a gente fez naqueles momentos que a gente viveu, da recordação, né? Dessas fotos de viagem, em contar isso para os amigos e multiplicar isso que foi experienciado pela gente, né? E esse programa de intenções ele só vai ser possível de se realizar se eu tenho essa série de operações prévias, né? Isso de comprar as passagens, de realizar as vacinas, de reservar uma hospedagem, de escolher onde ir. Então, existe uma série de processos, né, que eu tenho que fazer, então que vai muito além, por um lado, dessa intenção, desse imaginário
de um local que eu quero visitar, mas também é um projeto, né? Uma série de coisas que eu tenho que fazer para viabilizar essa minha viagem. Isso vai exigir, por um lado, uma leitura do mundo, né? De compreender quais são os locais que existem disponíveis para eu visitar, quais são os locais que eu quero ir primeiro, não é? Essa leitura do mundo como uma espécie de um cardápio nesse sentido, né? Que vai, de alguma maneira, logicamente, depender e vai variar de cada sujeito em relação ao tempo que ele vai ter, aos recursos que ele vai ter, as motivações, a bagagem cultural, né, que vai mudar para onde as pessoas querem ir, de alguma maneira, né, de como é que vai se realizar o detalhe dessa viagem, a flexibilidade que ela vai ter, as opções que ela vai ter. Então, possivelmente, por exemplo, uma pessoa que nunca viajou vai ter uma escolha por um roteiro muito mais fechado, né, e muito mais vai preferir, de alguma maneira, assim, até o uso de uma agência de viagens, por exemplo, em que eu tenha tudo estabelecido, que eu possa, de alguma maneira, terceirizar essa ansiedade de lidar com o desconhecido, né? Diferente de alguém que já tem uma prática de visitação que possivelmente escolha um roteiro mais flexível, de alguma maneira, né? E aí, então, diferentes autores estudaram como é que são esses padrões de viagem, né? Como é que são os padrões de deslocamento das mobilidades turísticas. Então, eu tenho aqui diferentes padrões, né? Então, por exemplo, a possibilidade de um padrão destino único, né? Eu vou para casa, fico no local e volto para casa, que é muito clássico em destinos de sol e praia, né? Então, e aí depois eu vou pedir para que vocês façam um exercício de pesquisar alguns sites de agências de viagem, né? E ver essas ofertas de pacotes. Então, é muito comum, por exemplo, Fortaleza 7 noites, né? Então, o que inclui nesse tipo de viagem? É um transporte aéreo, um hotel em Fortaleza, um transfer, né, do hotel para o aeroporto e depois enfim, tempo livre lá, né? Que vai ser diferente, por exemplo, de uma viagem, de um tour, por exemplo, para a Europa, né? Em que eu tenho diferentes destinos aqui, então, sei lá, tantos dias em Lisboa, tantos dias em Madrid, tantos dias em Paris, e vou fazendo essa volta aqui, né, nesse padrão viagem encadeada, né? Um outro tipo de padrão que eu tenho é o campo base, em que eu vou para um determinado local, fico ali, né? Então, ou seja, permaneço naquele local e vou explorando as opções ao redor, né? Então, qual é a vantagem desse tipo de padrão? É que eu, de alguma maneira, não preciso fazer a mala e me deslocar de um lugar para o outro, né? Eu posso ficar no mesmo destino e conhecer o redor. Isso é muito comum, por exemplo, na Serra Gaúcha, em que o pessoal fica em Gramado, por exemplo, e passa um dia em Canela, um dia em Nova Petrópolis, né? E assim vai. Ou até aqui, como eu estava dando o exemplo de Fortaleza, né? Também é comum o pessoal ficar em Fortaleza e um dia para Canoa Quebrada, um dia para Morro Branco, depois voltar, né? Um outro tipo de padrão de viagem é o padrão em rota, e aí, claro, ele não é tão presente em roteiros de agência, né, mas é muito mais presente, por exemplo, em viajantes individuais, que eu tenho o caso da rota romântica, né, em que eu tenho uma estrada com diferentes destinos e, enfim, a pessoa escolhe o que vai visitar, né, e em cada viagem visita de uma determinado jeito, né. Aqui um outro autor, e mais ou menos um pouco os padrões são parecidos nesse sentido, né? E aqui alguns exemplos, né? Como uma viagem em circuito aqui de japoneses que vêm para a América do Sul, né? Uma viagem de 7 noites, imagina, lá do Japão, fica uma noite em Manaus, 2 noites na Amazônia, que, perdão, não são, né? 4 no Rio de Janeiro, 2 em Foz do Iguaçu, 3 em Buenos Aires, 3 em Santiago, aqui no Peru, né? Um tempo em Cusco, faz esse bate-volta aqui em Machu Picchu e no Vale Sagrado, e depois voltam para o Japão, né? Acho que dá um pouco mais de 7 noites, acho que dá 14, perdão, né? De alguma maneira, então, isso de em 14 noites procurar conhecer um continente como um todo, né? Nesse grande tour aqui pela América do Sul, claro que é uma coisa muito rápida, né? Muito digamos assim, eu tenho pinceladas de cada local, né? Que vai ser diferente, por exemplo, de um visitante da própria América do Sul que dificilmente vai fazer um roteiro como esse, né? Vai escolher um local e vai ficar ali mais tempo e tem essa possibilidade de fazer outras viagens no próprio continente, né? Aqui, aquele exemplo de rota que eu tinha comentado, né?
o caso da Rota Romântica, aqui na nossa serra, né? Então, tem esses diferentes municípios que colocam essa diferente oferta, mas que, de alguma maneira, se unem para fazer essa promoção em conjunto, né? Apesar de que o traçado disso vai ficar de acordo com cada visitante, né? Nesse movimento de democratização do turismo, né, e do aumento do número de viajantes, uma coisa que vai começar a acontecer é essa ideia de segmentação desse mercado de viagens, né? Então, ou seja, ao invés dessa oferta mais ou menos padrão, eu vou começar a existir os destinos e as agências vão procurar, de alguma maneira, se diferenciar nesse sentido, né? Então, por exemplo, trago aqui essa imagem de uma pessoa dentro de um supermercado comprando iogurte. A gente pode ver que esse é um movimento que acontece não só no turismo, mas em outros locais também, em outros elementos também, né? Então, como aqui, por exemplo, vou ter o iogurte para quem quer emagrecer, o iogurte de sobremesa, o iogurte de criança, o iogurte, né? Enfim, essa diversidade de produtos que, de alguma maneira, são uma variedade sobre o mesmo tema, mas que vão procurando atender a diferentes desejos e expectativas dessa demanda. No turismo, a gente vê aqui essa campanha promocional do Brasil também, né? O Brasil está chamando você, e aqui nos aponta para essa diversidade também de público, né? Não só das paisagens, né? Como, por exemplo, os Lençóis Maranhenses aqui, a questão do patrimônio cultural na Bahia, o surf, mas também de público, né? Ou seja, os noivos em bodas ou um outro casal, turismo de aventura e esportistas, né? Uma família em viagens, ou as amigas aqui, né? Então, o quanto esses diferentes grupos de viagem, de alguma maneira, vão procurar diferentes tipos de destino, né? E o quanto a oferta turística nacional e do modo como eu vou promover essa oferta para esses diferentes públicos vai ser, de alguma maneira, distinta, né? Os canais de comunicação que eu vou utilizar, enfim, outros fatores, né? Então, a segmentação vai ser justamente isso, essas técnicas que eu tenho de buscar identificar essas preferências e padrões de consumo dentro de um público-alvo, né? Então, eu tenho dentro de um segmento grande, por exemplo, como é o turismo, né? Enfim, dentro de um setor grande, perdão, como é o turismo, né? E as viagens, alguns segmentos, como, por exemplo, turismo de aventura, turismo de sol e praia, né? E dentro desses, alguns nichos em especial, né? Então, por exemplo, dentro do sol e praia, eu tenho os resorts, eu tenho também as segundas residências, né? O pessoal que aluga casa em diferentes locais, né? Então, de alguma maneira, a segmentação implica, né, nessa procura, então, de entender qual é que é a posição que esse determinado produto ou determinado destino turístico, né, e aí eu tenho que pensar o destino não só como produto, mas também como uma experiência, né, o quanto ela vai ser adequada para diferentes públicos, né, e para quais públicos que eu vou dirigir isso. E dependendo do meu público, o modo de comunicar com esse público, ou seja, de fazer essa promoção, vai ser diferente. Eu posso usar um canal como a internet ou um outro canal como, por exemplo, anúncios de TV, enfim, né? O preço também vai se diferenciar em relação a isso, né? Então, por exemplo, no mercado de luxo, eu vou ter uma precificação diferente, por exemplo, do mercado do turismo mais popular, né? Inclusive, se eu coloco um preço muito baixo, a tendência é que eu perca justamente aquele caráter de status, né? Que talvez o turismo de luxo, o visitante desse tipo de turismo procure, né? A praça são, enfim, os locais em que eu vou fazer essa distribuição, né? Os canais que eu vou utilizar. Então, por que segmentar, né? Por que realizar isso? Por um lado, porque ela facilita a identificação desses públicos que vão ser mais rentáveis, né? Para o meu destino ou para a minha agência, enfim, depende do meu onde é que eu estou trabalhando, né? Nesse sentido, um hotel, por exemplo, né? O público corporativo, o público de viagens, enfim. Ele percebe em quais os segmentos a concorrência tem menor atuação, então não é só um olhar sobre o meu produto, mas é como é que eu estou posicionado dentro desse mercado, dentro desse contexto, né? E posso focar essa minha atuação em mercados que estão menos concorridos ou que, enfim, talvez tenha esse espaço para o crescimento maior, né? Essa segmentação me auxilia também a definir o que ainda existe de soluções para a demanda que eu posso fazer ou novas oportunidades de negócios que existem, né? Me recordo aqui de um exemplo, tinha de uma agência de viagem, né, que
começou a operar roteiros bate-volta econômicos próximos em Porto Alegre, destinado a um público jovem a partir da internet, né? Então, a maior parte das agências trabalhavam principalmente com público mais de terceira idade, assim, né? Nesse segmento de turismo de excursão, assim, de ida e volta, né? Um dia só. E eles direcionaram para esse público jovem, e justamente um diferencial foi essa possibilidade, por exemplo, desses jovens fazerem amizades, né, dentro desse grupo, né, e por isso preferirem viajar com agência ao invés, por exemplo, de ir por conta, enfim, de carro ou de algum outro jeito, né? Então, existia ali uma demanda que não tinha sido satisfeita, né, e que eles conseguiram identificar isso e se colocar nesse mercado, né? Por um outro lado, também reduz o desperdício de investimento, ou seja, tu começa a vincular quais são, de ter mais claro, né, quais são esses objetivos e quais são essas metas possíveis, né, e adequar essa linguagem e esse direcionamento de recursos para se comunicar com esse público, né. E aí uma diferença do turismo em relação a outros produtos, como a cerveja, eu coloquei ali, ou como o iogurte, né, é que no caso do turismo, o próprio visitante, ele também é um criador, né, do produto. Ele vai criar aquela experiência dele na medida em que ele vai viajar e que ele vai consumir. Então, isso apresenta uma série de especificidades, né, que eu tenho que levar em conta na hora de identificar essas práticas, essas tendências para eu traçar essa estratégia, né? Enfim, aí alguns critérios diferentes, né, de segmentação ou da procura de segmentação para essa demanda, ou seja, como é que eu posso entendê-la. Algumas tradicionais, né, por exemplo, a partir de um critério geográfico. Se eu estou em Pelotas, quem possivelmente vai visitar Pelotas, né? Dificilmente talvez seja alguém da China, possivelmente seja alguém de Porto Alegre ou São Paulo. Então, eu tenho essa questão da proximidade geográfica como um fator que influencia bastante, né, essa composição da demanda turística. Por um outro lado, um aspecto demográfico, né, em relação a gênero, a idade, o local que a pessoa está no ciclo de vida, né? Enfim, se é um jovem solteiro, um casal com filhos, alguém já mais velho, isso vai ter uma diferença no modo como as pessoas vão viajar, né? Da mesma maneira, a própria educação ou a própria renda, né? Por outro lado, também alguns fatores de ordem psicológica, né, ou psicográfica, se a pessoa gosta de aventura, por exemplo, ou se ela gosta mais de ficar num local mais reservado, né, algumas características dessa personalidade, alguns padrões de comportamento que a pessoa vai ter, e hoje em dia com a internet é muito recorrente isso de eu conseguir dados, né, para avaliar essas diferentes relações e esses diferentes comportamentos. Então, talvez o pessoal das redes sociais nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Aqui, então, essa questão geográfica que eu tinha comentado, né, e essa tendência das mobilidades turísticas acontecerem ao redor dos grandes núcleos urbanos, né? E aí pensar assim quem são os meus vizinhos, a questão do cenário, do clima também, o quanto essa questão da sazonalidade influencia, né? Então, eu tenho destinos como, por exemplo, o Cassino, que tem aquele grande movimento durante o verão e depois no resto do ano diminui, né? E dependendo, uma política de turismo da cidade poderia ser a procura por fazer eventos que atraiam pessoas nesse contrafluxo, né? Como, por exemplo, o caso de Tramandaí, que fez a Festa do Peixe, né? Semelhante, ou outro tipo de atrativo, ou outro tipo de público, né? Como, por exemplo, roteiros ecológicos, né? Ou as próprias caminhadas, né? Que estão se consolidando lá na Praia do Cassino, né? As travessias, o pessoal caminhar numa barra a outra, né? Os fatores demográficos, né, a questão da pirâmide etária, quanto isso também tem uma influência, e as expectativas, né, de, por exemplo, o envelhecimento da população dá uma perspectiva de que as viagens aumentem no futuro, né, porque, em geral, o pessoal mais velho se conseguiu, de alguma maneira, acumular alguma coisa durante a vida, tem uma renda, teoricamente, maior e tem mais tempo para viajar, né, e o modo como eu vou fazer essa oferta também, como é que eu vou ter que adequar o destino, por exemplo, a questão de acessibilidade e outros pontos, né? Me dá uma orientação nesse sentido, né?
a questão do ciclo de vida que eu tinha comentado e o próprio configuração do grupo de viagem, né? O quanto isso vai mexer nas próprias escolhas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um viajante mochileiro sozinho, ele escolhe onde ele quer ir, o que ele quer visitar. Se a pessoa está em família, já existe uma certa negociação, né? Então, o quanto isso acaba variando e o quanto esses públicos têm necessidades diferentes que os destinos procuram se adequar para recebê-los. A renda é um outro ponto, né? Então, no Brasil, um tempo atrás, eu tinha tido esse aumento expressivo dessa classe C e D, né? E talvez hoje um pouco menos, e de alguma maneira o quanto aqui representa um espaço bastante grande ainda, talvez, para o crescimento das viagens, né? A tipologia do plot que eu tinha comentado na aula passada, que lida muito com essa questão psicológica, né, dos visitantes e dos interesses de viagem. Então, o que eu posso ver é que essa oferta ela vai ficar muito mais diversa, né, nesse sentido, e essa comunicação para os visitantes também, né, buscando refletir um pouco essas diferentes possibilidades de mobilidade, essas diferentes propostas e projetos de viagem, né? Então, por exemplo, de um casal que vai passar um final de semana em Curitiba, numa viagem mais curta, ou uma família que vai passar as férias na praia e por um tempo mais longo, e aí a gente nota assim o quanto os elementos da viagem são diferentes, o tempo de permanência é diferente, a estrutura de gastos também vai ser diferente, né? Então, possivelmente, esses aqui, por exemplo, vão em restaurantes, esses aqui com a própria térmica que indica, vou passar no supermercado e fazer suas refeições em casa, vão ter um gasto menor nesse sentido. Turismo de aventura, né? E a preparação dos destinos em relação para acolher esses visitantes, né? Parques temáticos aqui voltados principalmente com o público com crianças, ou um turismo de terceira idade, né? E esses grupos de idosos, ou um outro tipo de segmentação também, né? Em relação ao mercado LGBT, né? Esse aqui é um exemplo de propaganda do Carnaval da Bahia, né? Então, o quanto esses diferentes projetos de viagem, estilo de vida, tempo disponível, quantas pessoas podem gastar, vão influenciar nessa escolha que elas vão fazer pelos destinos e como é que os destinos vão procurar se posicionar diante disso, né? Dentro daqueles documentos que eu tinha comentado com vocês, que eu deixei ali dos relatórios, né, que a partir dos quais tem alguns dados que vocês podem ver como é que é essa mobilidade, um deles é o da Brastoa, que é a Associação de Operadoras de Viagem do Brasil. Então, as operadoras, elas fazem esse processo de juntar, né, diferentes elementos, por exemplo, um hotel, o transporte aéreo, um passeio, combinar isso num pacote e vender e distribuir isso diretamente para os visitantes, né? Então, a gente nota que as próprias operadoras acabam trabalhando também com essa ideia de segmentação, né? E isso fica muito forte no sentido de que eu tenho, por exemplo, uma grande operadora no país, que vem a ser a CVC, que acaba competindo com essa estratégia de preço, né? Então, em termos de preço, para as outras fica difícil de chegar às mesmas condições porque não tem o mesmo poder de barganha e o mesmo poder de negociação com os fornecedores. Então, uma estratégia seria justamente eu buscar públicos diferentes, né? Eu segmentar a minha oferta em outros elementos. Por exemplo, a Abreu já vai estar voltada para um público mais de luxo, né? E com renda maior nesse sentido. Então, o preço dela vai ser mais alto, mas ela está focada num outro tipo de público, né? E aí aqui, esses diferentes segmentos com os quais as operadoras trabalham, né? E a gente pode ver, pensar nos diferentes programas de viagem nesse sentido. Então, por exemplo, aventura, viagens de casal, enogastronomia, esportes, cultura, viagens de incentivo, né? Que são financiadas pelas próprias empresas, como um incentivo para os seus colaboradores, pesca, intercâmbio, enfim, lua de mel. Então, a gente vê aqui esses diferentes projetos de viagem, enquanto as operadoras procuram trabalhar nessa ideia de segmentação, né? E aí, então, fica a sugestão para vocês de visitarem o site das operadoras, né? E procurarem analisar essas ofertas, né? E identificar justamente essas diferenças, né?
Qual é um dos pontos negativos assim que se coloca em relação à segmentação de mercado, que muitas vezes cai em alguns estereótipos, né? E que esses critérios nem sempre são estáveis nesse sentido, é uma coisa muito situacional, né? Bom, então a tarefa que eu tinha comentado com vocês, né, é essa de comparar, então, entrem no site das agências, comparem 4 roteiros, né? Peguem 4 roteiros e façam esse exercício de ver quem é que é o público-alvo, né? Quais são os interesses que as pessoas que gostariam de viajar para aqueles locais teriam, algumas características de demografia, ou seja, quem vocês imaginam? Vocês imaginam que é um pessoal jovem, um casal jovem, uma família, né? Procurar criar uma espécie de persona, né? Isso, inclusive, tem sido uma técnica de marketing bastante bem sucedida, assim, dos destinos de criarem um avatar, como se fosse um personagem, né? Que encarnasse esse visitante e pensar a sua promoção direcionada a esse visitante, né? E aqui alguns outros fatores que eu coloquei para identificar essa diferença, né, entre essas mobilidades turísticas.